Novamente. Bom dia a todos. Foi fraco, amém? Alguém? Todo mundo aqui ficou porque não almoçou hoje ou não? Perguntar do braço, paz, Igreja do Avivamento. Amém. Aleluia, glória ao nosso Deus Jesus. Essa manhã, Deus ele tem colocado algo no coração desde ontem. Tinha uma palavra já pronta para trazer para a gente. E eu tenho sempre o costume de dar uma estudada, dar uma pensada para ver o que eu vou trazer. Quando eu estava ontem lá estudando, eu estava com nosso irmão Azaf no colo e a gente começou ali a ter ali pai e filho. O pai do céu começou a falar comigo e ele mudou a palavra, amém? E quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de João. Capítulo número 14. João, capítulo 14, versículo de número 15. Aleluia. Essa noite eu passei a noite em claro com uma pastora, e eu fui com o Azaf que fazer uma vigília hoje. Na verdade, já faz 3 dias essa semana que a gente não dorme. E quando ela ficou lá com ele, a gente foi na emergência terça-feira, chegamos em casa às 2 da manhã. Quando fui antes de ontem, fomos na emergência outra vez. As coisas melhoraram, né? Chegaram às 3 da manhã. E a doutora fez uma presente chama de raio-x, deu não, esqueci. A gente fez um raio-x dele, tinha uma infecção no pulmão e no ouvido dele, no ouvido direito. E quando ela liberou ele, eu estava indo no caminho, todo tempo eu ficava mais caído. Meu filho, todo dia na tua casa, todo tempo, toda hora. Mas eu sei, pai, que se o diabo quer entrar, se o diabo quer impedir que eu te amo, que eu te busque, as coisas andam, mas eu não vou parar. Eu cuido do que é teu e tu cuida do que é meu. Chegou em casa, eu peguei ele no colo. Quando ele estava no hospital, já tinha feito o giro dele, eu não sei se ela chegou até a postar, mas eu vi que ela botou na irmã dela. E automaticamente o rosto dele estava cansado. Quem é esse povo ficar doido, quem sabe? Ainda mais o irmão Azaf, que é rico para todo mundo, quando ele fica doido, ele fica no fim. E quando chegou em casa, eu peguei ele no braço e disse: eu não aceito. Meu filho, eu sou autoridade na sua vida. Não há porta de legalidade nem na minha vida, nem na vida da sua mãe. Declara a sua melhor agora. Declara todo o catarro que está na sua vida saindo. Só que nessa hora eu orei sério, né? Só que eu orei no lugar errado. Aí depois ela tudo na pia. Eu orei com ele em cima de mim. Aí o que aconteceu agora? O meu banho. Aquele vômito do carro. Foi feio. Igual do carro. Aí a pastora falou: você não orou? Não mandou sair. Eu falei: é verdade. Só que muitas vezes a gente faz oração, a gente não espera a resposta de imediato. E aí hoje a gente faz a oração e aí às vezes a gente quer a resposta também de imediato. E o que eu trago para você com essa pequena história? Primeiro, eu quero deixar a igreja ciente que se Deus não conseguir vir para a oração por causa disso, que a gente está sendo vindo. Inclusive hoje eu vim para a reunião também, 7h30, não consegui por causa disso. E em todo o tempo o diabo ele vem trabalhando, por quê? Porque uma coisa é colocar algo em mim ou na minha esposa, que somos adultos. Outra coisa é tentar, claro, também o clima também muda, a criança também ela está propícia a isso, ela está precisando. Ela está vulnerável, né? Ela está vulnerável a isso, porque ela está se formando, né, do corpo na vida dela. Então, gente, muitas vezes o diabo vai querer usar isso para guardar o mim, assim. Porque eu poderia dizer: não vou para a igreja, não. De fato, para a oração eu não estava conseguindo vir, porque a hora que ele pega no sono é de 5 horas da manhã. E a hora da cabeça está doendo. E aí eu seguro um pouquinho, quando a outra hora me levanta e ó.
vezes o diabo ele vai tentar levantar circunstâncias, situações, muitas vezes não com você que é forte, mas com uma pessoa que você ama que vai ser fraca, e que não vai poder lutar como você lutaria, e que não vai poder vencer como você quiser. Só que hoje, quem conhece sabe, eu gosto da mesma palavra. Hoje a palavra não tem tema. Você ouviu amém? Amém. Você glória a Deus? Glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre alguém. E eu não posso dar um tema nessa coisa. Que todos os temas que eu for dar devem ser sobre ela. Amém? João capítulo 14, versículo 15. Me acompanha, por favor. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também me verão. Aquele dia compreenderão que estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado então por meu Pai. Eu também o amarei, e a ele eu irei me revelar. 22. Disse então Judas, não Iscariote: Senhor, por que te revelas também ao mundo? Por que não te revelas só a nós? E Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará. Viremos a ele e nele faremos morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o meu Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas essas coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Dê-lhes a paz. A minha paz eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração e nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: eu vou, mas eu volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhe digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não me falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordena. Feche os olhos, por favor. Curva a tua cabeça. Pai, eu te apresento esse momento, Senhor. Te apresento essa palavra que vai ser pregada, que não venha ser eu, que não venha ser pela minha voz natural, mas venha ser você, Espírito Santo. Que essa palavra venha ser fruto do nosso relacionamento. Que essa palavra venha ser fruto, Espírito Santo, da tua graça, do teu poder nessa manhã. Que tu venhas falar com a tua igreja como tu tens falado ao meu coração. Que tu vai tocar nos teus filhos como tu tem tocado. Espírito Santo de Deus, fica à vontade, nosso Deus. Faz a tua obra nessa hora. Te damos total liberdade, Espírito Santo. Começa a sentir ele nesse lugar, meu irmão. Esse momento é teu, Espírito Santo. Esse momento é teu, Espírito Santo de Deus. Tu és tão maravilhoso. Tu és tão poderoso, Espírito Santo de Deus. Nós te amamos. Nós amamos a tua presença, Espírito Santo. Nós amamos a tua presença, Espírito Santo.
Nós te ouvimos nessa manhã, Espírito Santo. Tu és real, Senhor, Espírito Santo. Ele emana sua amém, igreja? Olha para cá. Nesse momento aqui, Jesus está fazendo agora uma conotação da Trindade. E eu acho que não existe um texto que relate melhor a função da Trindade do que esse. Amém? Jesus está dizendo, olha, eu vou para o Pai, mas Ele vai mandar outro Consolador. E eu me pergunto, por que foi necessário o Espírito Santo vir? Se Jesus já morreu na cruz, já pagou o meu e o teu pecado, já me livrou da dor, já nos livrou das enfermidades, já nos libertou das forças do inimigo. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Ou seja, a obra que Ele fez na minha e na sua vida, que esse amigo, foi uma obra perfeita. A palavra do Senhor diz lá em Colossenses mesmo, que Ele nos perdoou de todos os. Só que Ele falou, eu vos enviarei, perdão, o Pai vos enviará outro Consolador. Se viria outro Consolador, deve bem, né? Porque tinha algo ainda para ser tratado na minha. Deixa eu te falar uma coisa. O perdão, a cura, a salvação, a libertação não são o final, são apenas o início do reino. Existe algo que vai ser gradativo na minha vida. Posso lembrar a Deus, igreja? E Jesus começa esse texto da melhor forma. Se vocês me amam, obedecerão então aos meus mandamentos. E agora, aqui é condicional. E eu pedirei ao meu Pai, e Ele vos dará outro conselheiro para estar convosco para sempre. Ou seja, Jesus vai pedir se nós o amarmos e obedecemos aos seus mandamentos. Eu gosto dessa palavra mandamento, porque essa palavra ela vem de decreto, de ordenança, de ordem. E quando eu olho para Jesus, na minha e na sua vida, Ele é o nosso Salvador. Amém ou não amém? Se eu perguntar a você como cristão, onde está escrito isso? Onde está escrito de modo literal e direto que Jesus é o teu Salvador? Quem pode me ajudar? Dá um versículo. Hã? Vamos lá? Não estou pregando heresia, não. Estou perguntando à igreja qual que é. Qual que é o texto básico que a gente tem para isso? Você pode falar para mim, pastor, eu posso ir lá para João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Amém. A gente pode ir lá para Romanos também, capítulo 10, com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Com o coração eu creio para ser justificado, e com a boca eu faço confissão para alcançar a salvação. E tudo isso está certo. Só que a salvação ela só vai ser efetiva na minha vida quando Jesus estiver numa posição na minha vida. Deus, seu único Filho, vai para aquele que nele creia. Então o ato de eu crer em Jesus vai colocar Ele numa posição na minha vida e eu vou posicionar de modo a Ele. Romanos capítulo 10, com o coração eu creio. Lembra que eu preguei aqui mês passado? Que o ato de crer, a origem da palavra crer, ela não vem de acreditar, mas ela vem de agarrar. Como se sua vida dependesse disso. Então, crer é agarrar.
Agarra quem? Jesus. E com a boca se faz confissão. E nessa parte da confissão é que eu vou entrar. Eu tenho que confessar Jesus como meu Salvador. Amém ou não amém? Amém. Não, amém. Eu confesso Ele como meu Senhor. E serei salvo. E é sobre isso que eu quero falar. A igreja está mais atenta em salvação do que ao Senhor de Jesus. Antes de eu falar para você aqui do céu, da glória, de falar aqui do servo, porque ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para servir. Se o próprio Jesus veio para servir, por que eu e você não vamos? Deixa eu contar uma história. Dá uma pausa aqui. Certo dia, um monge que era responsável por um mosteiro, eles estavam passando fome naquele mosteiro. E aquele monge, ele foi procurar ajuda fora. Foi procurar ajuda de outros monges e nenhum deles estava conseguindo ajudá-lo. Até o ponto que esse monge, ele entrou em desespero e foi procurar um líder de uma tribo indígena, porque aquele monge estava desesperado. Quando chegou lá, aquele líder falou: eu não posso te ajudar. As tuas crenças não são as mesmas que as minhas. Nós não concordamos nas mesmas coisas. E aquele monge olhou para aquela autoridade e falou: mas assim como eu, você é uma autoridade. E eu vejo que aqui as coisas dão certo. E aquele cacique olhou para o monge e disse: sabe por quê? Porque aqui nós entendemos que o nosso Salvador pode entrar entre nós. E talvez o seu Salvador possa estar entre vocês. Como vocês estão se tratando? Como vocês estão se amando? E aquele monge voltou para o mosteiro calado em silêncio. E quando chegou lá, os seus súditos, os seus amigos, os seus discípulos perguntaram ele o que aconteceu. E a única coisa que ele disse foi: nosso mestre está entre nós. E agora eles começaram a olhar uns para os outros, pensando: pode ser ele. Pode ser ele. Então, na hora de se resolver qualquer problema, eles colocavam o que poderia ser o Messias acima deles. Honravam uns aos outros, pois poderiam estar honrando o próprio Messias. Sabe o que aconteceu? Aquele mosteiro começou a prosperar. E os visitantes começaram a ir lá e a contribuir. O número de discípulos inscritos aumentou. Mais monges começaram a migrar para aquele mosteiro. E quando perguntaram o segredo para ele, sabe o que ele disse? O Messias está entre nós. E a palavra de hoje é para dizer que Cristo ele falou algo: meu Pai vos dará outro conselho. Jesus foi, mas ele continua entre nós. Ele continua em nós. Então eu quero dizer, quando você reconhece Jesus, crê no teu coração e confessa Ele como teu Senhor, você é salvo. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Só que a gente falou: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Eu também o amarei e pedirei a meu Pai, e Ele dará outro conselheiro. Versículo 17: o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Olha para cá. Jesus passou quanto tempo com ele, mais ou menos? Quem é que me ajuda? 3 anos, ali e meio, 3 anos e 3 meses. E quando ele falou assim: ó, Ele está com vocês, Ele estava falando dele. E viverá em vocês. Está falando de quem? Do Espírito Santo. E agora, essa pessoa hoje, que estava em Jesus, que usava Jesus, está em mim e está em você.
que ele é dito, ele é apresentado por Jesus como o Espírito Santo, o Espírito da verdade. O primeiro ponto. Por termos o Espírito Santo, não podemos viver em mentira. Não podemos viver em assuntos que não condizem. Não podemos nos envolver em situações onde a verdade ela não vai ser expressa. Porque é esse Espírito que habita na minha e na tua vida. Posso ver a glória de Deus? E eu não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vocês dentro de pouco tempo. E o mundo não verá mais, mas vocês verão. Jesus não está falando assim da volta. Ele está falando de quem? O Espírito Santo. Não tem como eu negar Jesus como uma pessoa da Trindade, se aqui ele falou que ele, o Pai, em nós faria morada, mas também ele disse que quem habitaria em nós seria quem? O Espírito Santo. Então um dia o discípulo perguntou, pastor, como é que funciona a Trindade? É simples, eles são três em pessoas, mas são um em essência. Pai, Filho e Espírito Santo. Então não tem como hoje, eu, nada contra, quem respeita, quem treina, nada contra, mas não tem como eu sentar para ouvir uma testemunha de Jeová se ele não vai dizer para mim que Cristo é Senhor. Porque para aquele que não reconhece Jesus como o Senhor, não vale a pena ser ouvido. Eu ouvi isso de um padre. Ele está certo. Então hoje você tem o Pai e o Filho habitando em essência dentro de mim e dentro de você. Amém. E a pergunta que eu faço hoje para a minha e para a tua vida é: nós temos compreendido, nós temos visto. Porque Cristo disse que o mundo não veria, mas nós o veríamos. E onde que nós vamos ver? Só devolver o Espírito Santo? Quando eu olhar para a pessoa carinhosa que pergunta, né? De eu olhar para a pessoa honesta que ela é, né? Para eu olhar para a pessoa verdadeira que é o Antônio, para eu olhar o quão bom e amável vocês são. Vocês são a expressão de Cristo aqui na terra. E a pergunta que ele me fez ontem é: como está a minha expressão aqui na terra? Quando as pessoas olham para mim e para você, que tipo de Jesus ela tem visto? Precisa ser sobre isso. Se você for olhar Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Gideão, Sansão, Samuel, todos eles apontaram para uma pessoa. E quem foi? Quem foi? Jesus. Se você for olhar para a antiga aliança, todos eles são a representação de que Jesus seria para a gente. João Batista nasceu e preparou o caminho para quem? Os discípulos pregaram sobre quem? Mas Jesus aqui agora pregou sobre alguém. Sobre quem? O Espírito Santo. Duas pessoas que Jesus pregou: sobre o Pai e sobre o Espírito Santo. E para mim o que me pega é isso aqui, ó. 21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha para cá, igreja, por favor. De repente eu estou sentado ontem. Eu já tinha orado de manhã. Muitas vezes quando a gente ora, quem tem costume de orar de manhã sabe que geralmente você para orar à tarde, mas não é a mesma coisa. Geralmente aquela que é uma chama, aquele fogo é mais pela manhã, quando você está dando sua preguiça a Deus. E de repente à tarde eu estava com as alças no colo, eu comecei a orar. E ele começou a falar comigo. E me perguntou: como anda a minha face aqui na terra? E não tem como você, Marcelo, eu como pastor não pensar em vocês. Não tem como eu, como autoridade espiritual dessa igreja, não pensar nas minhas ovelhas.
Você é Jesus na sua sala. Você é Jesus na sua escola. Ei, está na hora de ganhar alguém para Jesus no teu trabalho. Está na hora de ganhar alguém para Jesus na tua escola. Está na hora desse povo conhecer o Deus que você serve através da vida que você leva. Anota isso. Está na hora desse povo conhecer o Deus que você serve através da vida que você leva. Nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Um outro conselheiro. E quando eu olhava para esse texto que Jesus ia se revelar a ele, eu com 14 anos, quando eu me converti, eu ficava imaginando, eu vou orar e eu vou ver Jesus. Roupa branca, cabelo liso, uma barba bem feita. Eu imaginava um Jesus europeu. Né? Que é aquele que no filme de Mel Gibson. Depois eu fui entender que Jesus, para aparecer, se ele fosse aparecer, não seria um Cristo europeu, seria um Cristo africano. Mais ou menos ali, aqueles ali. Por quê? Porque ele tinha a linhagem africana. Não viria o branco como Antônio. Vinha moreno como Edmilson. Ali mais ou menos ali chegando ali em René, Natal. E eu ia orar, porque eu queria ver Jesus. Muitas vezes passei madrugada orando e falei, Jesus, eu quero me ver, eu quero ver um anjo. Porque eu buscava algo que os meus olhos pudessem contemplar. E um dia Moisés, ele falou isso. Ele falou, Deus, deixa eu te ver. Converso contigo todo dia. Eu sei quem tu és, mas está faltando uma coisa, eu quero te ver. Sabe o que aconteceu? Deus falou assim, eu não pode me ver. Quem vê a minha face não verá. E a Bíblia diz que Deus colocou Moisés numa rocha. Tapou a fenda da rocha e passou. Quando Deus lhe passou, Moisés viu as costas. Com os olhos naturais, a única coisa que você vai conseguir ver é a sombra da glória de Deus. Isso ainda assim fez a face de Moisés resplandecer, a ponto de ele descer e falar com o povo com o véu no rosto. Mas Cristo ele disse que aquele que me ama, ele também o amaria, e ele se revelaria a nós. Eu entendi que eu precisava ver Jesus com meus olhos, mas eu podia vê-lo no espelho toda manhã quando eu acordava. E orava para ver uma manifestação. Ele não precisa aparecer na sua escola para você já estar lá. Ele é aquele que me moldou. Ele é aquele que fez um garoto que crescia assim, sonhos. Sonhar, ser um pastor e levar outras pessoas a sonharem. E quando alguém vem falar assim, pastor, eu vou desistir, eu digo, mas não. Você não pode desistir. Você só vai desistir se terminar. Mas deixa eu continuar aqui. E Judas perguntou a Jesus, então por que tu não te revelarás ao mundo? Olha para cá. E Cristo falou, eu não vou me revelar ao mundo. Quem tem que se revelar ao mundo são vocês. Mateus 28. Ide por todo o mundo, fazei com que todos os povos da terra sejam meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não ia se revelar ao mundo, porque o mundo não o conheceria, o mundo não iria o amar e não o morrer. Mas existe alguém lá fora que não ama Jesus, mas ama a Nancy. Que não ama Jesus, mas ama a pastora Andréa. E através do amor dela, ela vai conhecer quem é o seu Senhor. Ela vai conhecer quem habita em você. Então, igreja,
Nós ficamos viciados em revelações. Ficamos viciados em ouvir. Certo dia eu ouvi alguém questionar: se Deus não curasse mais hoje na igreja, se Deus não tocasse mais hoje no meio do louvor, se a presença dele agora não viesse mais ao culto, continuaríamos servindo a Deus. Se Deus não te fizesse prosperar mais, se Deus não cuidasse de você, te dando provisão, te dando sustento, amaríamos a Ele? Que é muito mais fácil eu amar a Deus, sabendo que Ele cuida de mim, sabendo que Ele me protege, sabendo que Ele me liberta, que Ele me dá força de emoção. Mas talvez o nosso Deus não seja Ele, mais do que Ele faz. Ou talvez amamos mais as suas mãos do que os seus filhos. E por isso que é tão fácil a gente perder o foco, então. Porque quando o foco não está nele, não está na palavra, mas está em algo, quando aquilo acaba, o povo se afasta, o povo se entristece. Olha para cá. Se você vir para o culto e parar de sentir Deus como você está sentindo agora, você não vai querer mais ver. Mas eu pergunto: se você vir, vou falar melhor, Ju, se você vir ao culto e o louvor não tocar a música que você gosta, você nem os olhos fecha. Eu não gosto dessa música. Ou então você canta, você canta. Aí eu vou te responder: eu sou o pastor, eu tenho autoridade para isso, então eu não tenho. Falar agora igual fez a Nazaré. Você não sabe cantar, mas desaprendeu a adorar. Desaprendeu a cultuar. O louvor vai estar aqui, vai mudar de música. Porque tem música que elas gostam de cantar, tem música que elas vão cantar porque eu gosto de pediu. Então talvez o pastor não tenha o mesmo gosto musical que aqueles tenham. Quando toca o louvor que aqueles não gostam, estou dando as amigas, usar aquilo aqui, porque é meu filhão. E aquele não deve estar aqui, ó. Deixou de ser um adorador e virou um segurança. De shopping. Eu digo, olha para ali, ó. Vocês estão aí atrás, vocês estão aqui para ser segurança, não. Vocês estão atrás, tem que estar na hora do Espírito, na hora da palavra, tem que estar intercedendo. Eles vêm para cá antes do culto para fazer isso, mas durante o culto tem que estar atrás da igreja intercedendo. Em todo o tempo as pessoas vão precisar olhar para a gente e ver o reflexo de quem nós somos. Deixa eu te falar uma coisa, aí eu não nasci para ser higiene. Os coach, como é que fala? Fala, você é capaz, você pode, você consegue. Eu vou dizer que eu nada sou sem Jesus. Que se eu estou aqui hoje, sou a tartaruga em cima do poste. Eu não cheguei aqui sozinho, pastor. Mas hoje eu entendo que nele eu posso todas as coisas. Então eu não estou aqui para te motivar por as tuas qualidades. Eu estou aqui para te motivar por quem Ele é. Posso ouvir a glória a Deus, igreja? Mas deixa eu continuar. E Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós iremos a Ele, e nele nós faremos morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. Olha para cá. 3 vezes Jesus fala: aquele que me ama obedece os meus mandamentos, ou obedece as minhas palavras. Existe a diferença entre a palavra mandamento e de fato as palavras. A palavra mandamento vem de ordenança, vem de decreto. A palavra, quando ele fala palavra, de fato, se ele faz essa palavra, ela vem daquilo a qual alguém apregoou.
Então, se você diz para mim que você ama Jesus e não faz o que Ele pregou, e não cumpre o que Ele pregou, e não obedece tudo o que foi dito, tanto ordenado como pregado, nós não amamos. Jesus fala em 2 tipos de coisas: mandamento. Eu posso resumir tudo: amar teu Deus acima de todas as coisas, só adorarás, e amar o teu próximo como? Só aí já fica muita gente pela metade do caminho. Mas ainda que você faça tudo, como o João Henrique fez, Deus falou para ele assim: quer ser perfeito? Vende tudo o que tu tens e vem me seguir. Então muitas vezes conseguimos até passar, mas em tudo que Deus pregou. Como assim, pastor? A renúncia, a entrega, a vida, o ministério, o discipulado. Deixa eu falar algo para você. Deixa eu ver aqui. René recebeu uma proposta de emprego. E glória ao nosso Senhor Jesus, está ganhando muito bem. Amém. Daqui a pouco o nosso irmão João também vai receber uma proposta de emprego abençoada, amém? A gente orou por isso quinta-feira e o lugar está chegando, irmão. Ou Vinícius, ou Antônio, ou Júlio pode receber uma proposta para jogar num time de futebol. Deixa eu ver, Júlio. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, vai jogar lá de Messi. Very good. Olha para cá. É errado, Júlio, ir? É ou não? Responde, igreja. É errado ou não? E se eu disser que eu recebi uma proposta para pastorear uma igreja e ganhar um salário de 1.500 euros, eu posso ir? Sim. Tem o quê? Orar. Quer dizer que eu tenho que orar, ele não, né? Todos precisamos orar. A proposta de emprego, o que você vai ser chamado, vai ser fazer. Mas se for propósito, como a você falou, se não for, eu não vou. Mas como é que eu vou saber? Se eu fizer o que de bonita? Fizer o que de algo? Então, eu como pastor, como ele. Quando ele fala para mim, pastor, eu recebi uma proposta, ele já sabe que eu vou perguntar: você já orou? É ele que nos diz, meu irmão. Eu posso ir, mas se eu for, se a vontade de Deus aqui, vai dar errado. Lá vai dar errado. Porque não vai ser um propósito para você. Então muitas vezes eu e você estamos atitudes fora do propósito porque não oramos. Mas sabe o que é a questão agora, Vinícius? Sabe por que você tem que orar? Deus entregou aqui quinta-feira. Não é para mudar, Deus. É para mudar a minha e a tua capacidade de perceber o que Ele nos fala. Por isso que eu falo: ore, ore, ore. Porque não é por muito orar eu vou mudar quem Deus é. Por muito orar eu não vou atrair o favor de Deus, porque já foi me dado. A Bíblia diz, lá em Filipenses 4,19, que Ele suprirá todas as nossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza que há em Cristo. Então o problema não está em Deus, mas em nós, que por não orarmos, não ouvimos a voz do Espírito Santo. E aí na hora de uma discussão, eu falo o que eu deveria falar. Na hora da decisão, eu ajo como eu não deveria agir. Porque eu não tenho vida de oração e não estou apto a ouvir o Espírito Santo. E aqui eu me pego, gente, presta atenção. Que ele acabou de dizer: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E a gente pega aqui, onde diz Jesus: Pai, então por que tu não se revela? E Jesus todo tempo estava dizendo que quem tinha que se revelar ao mundo, quem era? Ele não disse. Mas ele não entendia. Ele queria que Cristo fizesse aquilo que era para ele fazer. Olha para cá. Não queria que Jesus faça o que é para você fazer. Muitas vezes eu oro: Pai, alcança fulano. Mas eu não oro pedindo para Jesus ir para lá pregar ele. Eu falo: Pai, alcança ele. Que quando eu ou alguém for pregar para ele, ele venha ser entregado.
Então, quando você for orar por alguém, pela sua família, pelo seu emprego, pela sua escola, ore entendendo que Jesus não vai aparecer para ele, mas ele vai usar você para aparecer. É através das suas obras que ele precisa ser conhecido. É através do bom aluno que você é que ele precisa ser conhecido. Um exemplo, por favor, candidato dela. Esse terno é bonito ou não é? É ou não é? A pessoa que fez esse terno fez o meu trabalho, fez ou não fez? Esse cabelo está muito tá. Quem cortou fez o meu trabalho, fez ou não fez? Presta atenção. Pelo teu trabalho bem feito, as pessoas vão reconhecer você. É meu nome. Sabe como é que ele faria? Pelo meu e pelo seu trabalho bem feito, as pessoas vão glorificar aqui. Amém? Quando você serve com excelência e faz o serviço bem feito, eu vou glorificar a Deus pela sua. Deixa eu entender agora? Quando a pastora Andréa, no trabalho dela, é uma boa funcionária, alguém vai perguntar: por que ela tem que ela não fala? Por que ela tem que ela é tão honesta? E alguém lá atrás vai dizer assim, sem ela saber. Os portugueses ele fala assim: ela vai à missa. É, menino? Mas sabe por quê? Porque vão começar a ver Jesus na igreja. Está na hora de eu ver vocês trazendo o povo do trabalho. Está na hora de eu ver vocês trazendo o povo da escola para cá. Certo dia tinha uma jovem que estava conversando com seus pais. Vou contar outra história. Estava conversando com seus pais na mesa profetizada. E ela disse: mãe, por que Jesus disse que eu não podia me despedir da senhora? Como assim? Meu filho. E a mãe foi ensinar para ela. A mãe e o pai começaram a falar ali com aquela jovem. Começaram a contar toda a história de que ela veio, se despediu dos seus pais, matou os bois, alimentou o povo, queimou as carroças. E a criança entendeu o que era se despedir dos seus pais. Foram para a igreja. Chegou na igreja. Meia hora depois, a criança passou mal, foi ao médico e não voltou mais para casa. Aquela criança morreu. E a última conversa que ela teve com seus pais, qual foi? Se despedir dos pais. Mas sabe o que aconteceu semana passada? No próximo culto que houve naquela igreja, os colegas daquela criança estavam na igreja. Porque aquela criança tinha uma ação na escola. Evangelizava seus colegas. E eles disseram uns para os outros: não é porque ela morreu que o trabalho dela vai parar. Vamos fazer por ela. E aquele culto que dava 20, 30, 40 jovens começou a dar 1.000, 1.500. Sabe quem contou isso? Não tenho dúvida não. Foi o Bruno Morato. Através do testemunho daquele louvor dele, ela se questionou por que se despedir dos pais. E através da fidelidade dela, a obra que ela começou comigo não parou. Está na hora de você impactar outras pessoas. Está na hora de você encher essa igreja pelo nosso testemunho e não por nossa fala. Posso dar glória a Deus, igreja? Jesus, ele fala: aquele que não me ama e não obedece às minhas palavras. Eu posso entrar aqui com você para falar sobre várias e várias coisas, sobre o que não é amar a Deus, sobre obediência. Mas o que eu quero te dizer é que ao fato de eu e você nos ligarmos ao senhorio de Cristo, a nossa salvação é indispensável. Se você não tem Jesus como seu Senhor e não obedece, a sua salvação está em risco. Ou melhor, não há. Não há. Para ser salvo, eu tenho que obedecer. Saul chegou lá, Samuel chegou para Saul e disse: é melhor obedecer do que sacrificar.
antes de você dar um sacrifício, entregue a obediência. E a chave da palavra, onde eu quero chegar, corre rápido. Colossenses, capítulo 1, que eu só fiz a introdução. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 24. Olha para cá. Olha para mim, por favor. É tão fácil eu olhar para o lado, olhar para trás, para frente, e ver um erro. E vem uma falha. Tão fácil. É uma igreja. É uma igreja. Muitas vezes até, mas exemplo meu com o Antônio. Poxa, pastor, eu com o Antônio. Ele me perdoa, eu sou bom igual você. Mas existe alguém que nunca errou e nem nunca vai errar. Nem comigo, nem com você. Por isso que o nosso foco é Cristo. Mas toda vez que eu olho para Cristo, Ele aponta para alguém. Espírito Santo. E toda vez que eu tenho comunhão com o Espírito Santo, Ele manda eu ir até alguém. Ele manda eu ir até o meu irmão. Ele manda eu ir até a minha irmã. Mas o foco é Jesus, pastor, sempre será. Mas Jesus veio para morrer por quem? Por quem? Nos deu o Espírito Santo para quê? Passa um amuleto? Um presente? Se o Espírito Santo que habita em mim e em você não molda o meu e teu caráter e não nos usa, perdoa, mas Ele não. Se o Espírito Santo está em mim, está em você, eu vou repetir, e não muda ou molda o meu e o teu caráter, e não nos usa, me perdoa, mas Ele não habita em você e nem em mim. É todo dia. Eu não sei se você sabe o que é isso, irmão, mas todo dia eu acordar, eu ia orar e falar: ei, mude isso, ei, pare com isso, ei, faça isso. E eu falo: mas eu já fiz ontem, faça hoje de novo. Eu falo: mas estou orando, ele diz: ore mais. Eu não sei você, mas toda vez que eu vou orar, eu levo um puxão de orelha para frente. Ou eu estou dando muito errado, ou a gente tem muito para mudar. Só que sabe quem ensina isso aí? Gente, por quanto tempo, Júlio, eu queria pregar para o povo andar com roupa certa, para o povo parar de pecar. Por quanto tempo eu tinha que pregar para o povo não ir para o carnaval? Você não fala depois do pastor levava no Brasil. Deus ele falou assim: para de pregar sobre isso. Pregue sobre mim. Quem faz sou eu, não é você. E uma frasezinha ecoou no meu coração: ensine o homem a orar, e você não vai precisar ensinar mais nada para ele. Na hora eu falei: não, está errado, eu sou pastor, eu tenho que ensinar a Bíblia. Mas quem que é o nosso conselheiro? Quem que é o nosso ajudador? Se eu te ensinar a orar, eu não preciso se preocupar. Ele vai te ensinar mais. Ele vai te ensinar mais. Então, igreja, eu vou repetir. Se o Espírito Santo habita em mim e em você, não nos muda e não nos usa, Ele não habita. Mas se Ele habita, todo dia Ele vai te moldar. Todo dia Ele vai te usar. Está na hora, igreja, olha para cá. De ouvir testemunhos de pessoas que foram para dentro do trabalho.
porque alguém orou por elas. Pessoas que foram curadas na escola, porque alguém pregou para elas. Alguém que ia se matar e de repente recebeu uma ligação de você e falou: ei, eu te amo, o Senhor mandou para você agora dizer que você é importante. Ou talvez alguém parar e você na rua e falar assim: eu quero que tu tenha. E tu falar o quê? Esse brilho. Está na hora desse lugar ser transformado. Mas não é pela palavra que eu prego, é pela vida que nós vivemos. Posso ouvir aleluia, igreja? Agora eu me alegro em meus sofrimentos. Perdão, versículo 24. Colossenses 24. Agora eu me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de prestar-lhes plenamente a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora me foi manifesto aos seus santos. Vai para cá. Cristo disse: aquele que o ama guarda os seus mandamentos, ele também nos amaria e nos revelaria a nós. E aqui Paulo está falando de manifestação que foi de Jesus. Só que Paulo, ele não nasceu, ele não viveu na casa de Jesus. Paulo não conheceu Jesus. Então quer dizer que ele está falando de manifestação. Jesus já se revelou. A maior revelação dele naquela época foi na cruz. E hoje tem que ser minha e você. Nessa hora aqui, Paulo estava falando da manifestação de Cristo. Através de quem? Da vida dele. Por isso que ele disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque ele estava revelando Jesus para aquelas pessoas. Ele estava sendo Jesus para aquele povo. E ele disse que eu completo o meu sofrimento. Eu me alegro por sofrer por vocês. E isso completa o corpo de Cristo. O meu e o teu sofrimento nos faz participantes do corpo de Cristo. Vai para cá. Quando é difícil, quando o diabo se levantar, eu não estou pedindo para você aceitar a dificuldade. Eu não estou pedindo para você receber e dizer: não, Deus quer provar, não. Se alegre, porque o diabo está se levantando contra você, sabendo que você já é vencedor, sabendo que tudo que lhe foi dado por Deus é bom, perfeito e... Mas Paulo não entendia isso. Ele se alegrava porque ele estava sofrendo pelo povo. Ele não aceitava, mas ele estava completando o sofrimento porque era necessário. Só que aqui não era o sofrimento, irmão, porque ele estava em casa e ficou com a dor nas costas, não. É porque ele estava na rua pregando a palavra. E muitas vezes era preso, era espancado, já foi apedrejado, quase morto. Versículo 26, perdão, 27. Não, vamos para o 26 para você entender. O ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Diga assim, diga a mim. Mas uma vez a mim. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério, que é Cristo em vós, é a esperança da glória. Olha para cá. O ápice do ministério de Jesus não foi a cruz. A cruz foi o começo. O ápice do ministério de Jesus é Ele na minha e na tua vida. E Paulo dá os textos mais lindos da Bíblia. O texto não pode ser a frase: Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós, vou repetir, é a esperança da glória. Cristo na minha e na sua vida é a esperança da glória de Deus